Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde eles lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação de homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, e agora pedimos graça, entendimento, sabedoria, para que possamos entender a sua palavra, porque a sua palavra só pode ser discernida pelo teu Espírito, através do seu Espírito. Se o Senhor não nos ensinar, se o Senhor não nos abrir os olhos, se o Senhor não abrir o nosso coração, se o Senhor não abrir o nosso entendimento, Senhor, nós não podemos entender a sua palavra. Então nós clamamos a Ti agora, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento para a sua palavra.
e que a exposição da sua palavra venha trazer grande glória para o teu santo nome. Venha exaltar o Senhor Jesus Cristo. Venha abençoar e alimentar o teu povo. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você voltar comigo, versículo 16, o texto nos diz que, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo chega finalmente em Atenas. Atenas era a capital intelectual e cultural do Império Romano. Já não era mais a grande Atenas de 4 séculos passado, a terra dos grandes filósofos, Sócrates e os outros. A terra que nos, basicamente, deu todo o que nós conhecemos de filosofia grega. A terra de Atenas. Já não mais vivia da sua glória toda como antigamente, mas de uma glória passada. Atenas que no tempo dos grandes filósofos, chegou a ter por volta de 300 mil pessoas habitando em Atenas. Agora é uma cidade com uma média aí de 30 mil pessoas. Então, é uma cidade que foi diminuindo e diminuindo e diminuindo. Mas que ainda vivia dessa glória passada, dessa fama de um dia ter sido essa capital intelectual do mundo. Ainda o era, mas ainda já não mais com tanta expressão. A cidade ela era repleta de ídolos. E nós pensamos, uma cidade repleta de ídolos, na minha cabeça, pelo menos, quando eu penso numa cidade repleta de ídolos, de imagens, de uma cidade que tenha 200 imagens, é uma cidade que tem muita imagem. O que você acha? Uma cidade com muita imagem. Atenas tinha mais de 60 mil imagens. É por isso que Paulo ele está furioso com aquilo que ele vê. É uma cidade repleta de ídolos. E não apenas isso, mas os principais prédios da cidade são consagrados aos ídolos. São prédios públicos, que são onde as pessoas fazem os seus negócios, aqui é onde as pessoas usam para fazer vários tipos de coisas durante a semana, mas eles têm a função também de guardar os ídolos. Eram prédios onde os pagãos se reuniam para cultuar os seus deuses. Então, ao mesmo tempo, imagina que esse local é a prefeitura. Então, durante a semana e durante a hora, nós temos aqui o business hour, nós temos a prefeitura sendo prefeitura, organizando as coisas, fazendo o que ela tem que fazer, mas depois de uma certa hora, ela virava o local de adoração de um certo Deus. Então, os prédios, repartições públicas eram consagradas aos deuses. Então, a idolatria em Atenas não era uma coisa pequena. Era uma idolatria em grande escala. E o apóstolo Paulo, ele andando pela cidade, ele fica profundamente indignado com isso. E essa palavrinha grega aí, o paráxono, é uma palavra que ela é muito forte em grego. É por isso que essa palavra, profundamente indignada, profundamente não existe, é uma adição no português para tentar dar ao sentimento que Paulo ele sentiu. Ele ficou profundamente, talvez a melhor palavra para descrever ou para traduzir aqui é furioso, ao ponto de aquilo mexer com ele, de mexer com as suas emoções. Sabe quando você vê alguma coisa que te deixa tão indignado, mas tão indignado, que você fica dias abalado por causa daquilo? Um exemplo, você está assistindo o jornal, você assiste uma atrocidade no jornal. Aí você chega a sonhar, você perde o seu apetite, você fica vários dias impressionado com aquilo. É esse o sentimento que Lucas está tentando descrever, que era o sentimento de Paulo, ao ver aquilo que ele estava vivendo em Atenas. Ele chega numa cidade com mais de 60 mil imagens. E aí nós vamos entender o coração de Paulo quando ele escreve Romanos capítulo 1.
Porque a pergunta que deve ter vindo ao coração de Paulo é essa: como é que nós podemos chegar tão longe de Deus? Como é que nós podemos estar hoje aqui, trocando a glória do Deus Todo-Poderoso por imagens feitas por mãos de homens? Porque é exatamente isso que ele escreve em Romanos 1, 23. Como é que nós podemos chegar nesse grau de idolatria? Então ele está profundamente indignado com tudo que ele está vivendo em Atenas. Mas o que vem, e a lição que nós tiramos de tudo isso, sobre a idolatria, e aí às vezes aquilo que você pode pensar, eu posso pensar, é que eu não adoro mais ídolos. Nós não adoramos mais ídolos, nós não vamos mais chegar agora em cidades grandes. Por exemplo, nós não chegamos em Las Vegas e achamos 60 mil ídolos lá. E por causa disso nós pensamos, nós não adoramos mais ídolos. Porque nós associamos idolatria apenas à adoração de ídolos, de estátuas, de imagens. Mas a idolatria, como por muitas e muitas e muitas vezes eu já expliquei, vai muito além de adorarmos imagens, de nos dobrarmos diante de imagens. A idolatria que nós conseguimos associar hoje, que nós geralmente associamos, aliás, talvez a mais próxima que nós temos, são no meio do catolicismo, que tem as imagens, nós nos levantamos contra e falamos, eles estão adorando imagem, porque nós vemos isso na Bíblia, então nós associamos isso como só aquilo que é idolatria. Mas o apóstolo Paulo e a Bíblia vai muito além disso. Ele vai muito além disso. Porque as pessoas que adoravam esses ídolos, elas que eram idólatras, elas não amavam os ídolos. Elas não adoravam os ídolos porque elas amavam os ídolos. Olha que amor, que afeto que eu tenho por esse ídolo. Que maravilhoso que é esse ídolo. Eles não amavam os ídolos. Eles amavam aquilo que os ídolos podiam dar. Na cabeça deles, eles adoravam os ídolos, não por quem os ídolos eram, mas por aquilo que eles podiam dar. E isso não mudou nem um pouquinho do tempo que nós vivemos hoje. Porque o que eles amavam? Qual eram as coisas que esses ídolos, na cabeça deles, podiam dar para eles? Dinheiro. Prosperidade. Eles iam no templo pedir prosperidade, fartura, ofereciam sacrifícios aos deuses, para que os deuses dessem a eles prosperidade no campo, para que os deuses dessem a eles mais dinheiro, mais riqueza. Iam para outros templos à procura de conforto, de poder, faziam sacrifícios para oferecer para ter de volta essas coisas dos deuses. Então eles não iam aos deuses por causa dos deuses. Aliás, a visão pagã, romana, ou mesmo grega, do panteão deles, dos deuses deles, os deuses eram caprichosos, os deuses não se importavam com os seres humanos. Eles não tinham uma admiração e um amor pelos deuses. Mas eles queriam aquilo que os deuses podiam dar. Então eles amavam essas coisas: dinheiro, poder, fama, sexo, boa saúde. E eles iam aos deuses à procura dessas coisas. Eles não iam aos deuses por quem eles eram, por quem os deuses eram. Eles iam por amor a outras coisas. E isso nunca mudou. Isso é assim até hoje. Nós ainda vivemos na mesma idolatria dessas coisas. Muitas vezes ainda tratamos Deus como um ídolo. Como os pagãos, nós pensamos, nós não adoramos as imagens, nós somos livres, nós não nos dobramos em frente a imagens para adorar. Mas na prática, nós fazemos exatamente aquilo que eles faziam. Nós vamos muitas vezes atrás de Deus, não por quem Deus é, não porque eu conheci o caráter de Deus, não por aquilo que Ele é como Deus. Nós vamos por aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós vamos por aquilo que nós amamos, que é aquela lista
que eu acabei de falar: dinheiro, prosperidade, poder, saúde, talvez fama. Então nós tratamos Deus como ídolo, ainda fazendo aquilo que os pagãos faziam. Isso nunca mudou. Isso nunca mudou. Mas a partir do versículo 17, o texto nos diz que: por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Então, Paulo, ele está profundamente irado, angustiado, irritado, com toda aquela cena que ele está vendo, com toda aquela idolatria, com todo aquele abandono de quem é Deus, com a falta do conhecimento do Senhor. Como chegamos a tal ponto? Mas essa indignação, ela não se torna em religiosidade. O apóstolo Paulo, ele não sai pela cidade quebrando os ídolos, acusando eles: vocês são todos idólatras, vocês vão tudo para o inferno, como muitas vezes os religiosos evangélicos fazem. O apóstolo Paulo entende que eles estão mortos espiritualmente. O apóstolo Paulo entende que eles estão cegos espiritualmente. Então ele não chega lá como alguém que, quebrando tudo e forçando Deus goela abaixo de ninguém, como muita gente evangélica chata quer fazer. Porque não tem coisa pior que evangélico chato, não, gente. Jesus amado, tem uns evangélicos que eu vou falar para você. Eu espero que você não seja um desses. Que aí você vê o cara lá, o cara tem lá a religião dele, e está lá, perdido na religião dele, a gente quer julgar e falar, não, mas nós temos o dever, sim, de apresentar Cristo, de iluminar o entendimento das pessoas, explicando as Escrituras para as pessoas. É o nosso chamado a pregar o Evangelho, mas em amor, em amor. O apóstolo Paulo, ele não sai quebrando tudo na cidade, apesar da profunda indignação que ele sentia. Você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito. Por mais indignado que você esteja com aquilo que a pessoa está fazendo de errado fora de Deus, nós não temos o direito de bater em ninguém. A gente discute. Nós apresentamos, a partir das Escrituras, como nós vimos na última semana, a partir das Escrituras, nós apresentamos Cristo. E nós deixamos a Bíblia, fazer aquilo que ela vai fazer, aquilo que Deus prometeu que ela faria. A minha palavra não vai voltar vazia. Não é você que convence ninguém. É o Espírito Santo de Deus. Estava conversando com o Wagner ainda há pouco, falando sobre isso. Nossa, Rodrigo, quando eu era mais jovem, eu lia, cresci na igreja presbiteriana, meu pai me levou, andei com meu pai, fiz isso, fiz aquilo, mas eu não entendia. É porque as coisas do Senhor, elas são discernidas espiritualmente. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós somos incapazes de entender a palavra dEle. Você não está aqui hoje porque você é mais esperto do que ninguém, porque você é mais capaz do que ninguém, porque você é mais inteligente do que ninguém. Você está aqui hoje por pura graça e misericórdia de Deus. Nós todos estamos aqui. Se eu consigo abrir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, aliás, entender até o que eu estou falando, porque isso que eu estou falando é discernido espiritualmente. O homem natural não consegue entender essas coisas. Conheço vários e vários relatos de pessoas que ouviram o Evangelho. Rodrigo, eu escutei isso várias vezes. Mas o negócio não entrava, eu não sei. Mas um dia alguma coisa aconteceu, eu ouvi e eu entendi. Porque nós precisamos da graça. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados,
como nós costumávamos andar, seguindo a potestade do ar, Satanás. Como todos os outros, éramos destinados à ira. É isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Então o apóstolo Paulo entende essa realidade. Eles estavam mortos. Então nós devemos pregar o evangelho, mas nós devemos pregar o evangelho com graça e amor. E a outra coisa que nós aprendemos aqui é que Paulo ele pregava o evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. Paulo pregava a todas as pessoas e em todos os lugares. Ele pregava nas sinagogas para os religiosos do seu tempo. Lembra que essa é a estratégia de Paulo. Ele vai para as sinagogas e ele discute com os religiosos, com os judeus do seu tempo, apresentando, demonstrando que Cristo, que Jesus é o Messias, a partir das Escrituras. Mas ele não ia para a sinagoga no sábado, no resto da semana, ficava quieto. A religião de Paulo não permitia que ele fosse crente uma vez por semana. Então, ele pregava assim nas sinagogas, ele falava com os religiosos todos os sábados, demonstrando que Jesus é o Cristo. Mas de segunda a sexta, ou de domingo a sexta, todos os dias ele ia para o agorá, ou para a praça principal, ou para o centro da cidade. E lá no centro da cidade, onde a vida acontecia, onde as pessoas compravam, vendiam, as notícias eram dadas. Lembra que naquele tempo não tem televisão, gente. Se quer ouvir notícia, você vai lá para o centro da cidade, que tem uns arautos proclamando. Não tem jornal. Como você fica sabendo das notícias? Eles têm arautos. O que é um arauto, Rodrigo? O arauto é uma pessoa que fica lá na cidade, gritando as notícias. É isso que está acontecendo. O imperador fez isso. Então, as notícias eram passadas dessa maneira. As pessoas anunciavam. Então, se você quer saber das últimas novidades, você vai para o centro da cidade, ouvir as fofocas da cidade. Era assim que eles passavam as notícias. Paulo vai para o meio desse lugar, com um monte de gente. Lembra que no meio desses centros da cidade, numa dessas vezes, nós acabamos de ver, os judeus, eles arrumaram um motim junto com aquelas pessoas que ficavam no centro dessa cidade sem fazer nada, e ele arrumou um problemaço lá. Mas ele continua fazendo a mesma coisa. Porque Paulo, ele se recusa a ter uma fé privada. A minha fé, não, nós não podemos falar de religião. Nós não podemos falar, essas coisas não se discute, cada um fica com o seu. Aonde você viu isso? Porque não está na Bíblia. O nosso chamado é pregar em tempo e fora de tempo. O nosso chamado é pregar dentro da igreja e fora da igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja que não conhece Cristo. E nós precisamos anunciar Cristo para essas pessoas. Mas, no nosso caso, de segunda a sábado, Deus nos enviou como missionários nas nossas escolas, no nosso trabalho, por onde nós estivermos. Deus te fez um missionário lá. Nós não fomos chamados para ser cristão de domingo. Nosso chamado é para ir pregar o evangelho para todos e em todo lugar. E aí ele vai falar aqui dos epicureus, de dois grupos aqui, que Paulo discutia no versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. E Lucas aqui, ele fala desses dois grupos, porque são os dois grupos mais famosos dos primeiros séculos. Os epicureus, eles eram materialistas. Aí quando eu falo materialista, não é o que você está pensando agora. Não é aquela pessoa que quer acumular, que quer ter. Não estou falando desse tipo de materialista. Não é materialista nesse sentido que nós temos hoje. Eles eram materialistas no sentido de que eles criam que a matéria é que criou a matéria. Ou seja, o mundo veio a partir da matéria. A matéria se criou. Então eles são basicamente os cientistas de hoje. Eles querem dar uma explicação para... De onde o mundo veio então? Os epicureus já faziam isso há 2000 anos atrás. Aliás, mais do que 2000 anos.
Eles acreditavam então que a matéria veio da matéria. Eles não acreditavam em vida após a morte. Morreu, acabou. Morreu, acabou. E apesar de não negarem a existência dos deuses, eles não chegavam a negar a existência dos deuses. Mas eles diziam que eles não se relacionavam com a gente. Bom, se existe, alguns cientistas têm essa pegada aí. Não, se existe um Deus criador, então ele deu corda no relógio e deixou o negócio seguir. Ele não se interfere nas nossas vidas. Pode até existir uma inteligência por trás da criação do universo, mas aí eles não chegam a falar assim, tá, mas essa inteligência ela não se interfere na nossa vida, não existe esse Deus pessoal. Para eles era basicamente isso. A matéria veio da matéria, a vida depois da morte não existe. Se existe um Deus, ele não se envolve com a gente. Basicamente eles eram o quê? Os nossos cientistas, os nossos ateus, agnósticos do nosso tempo. Era essa galera aí. Aí o propósito da vida é o quê? Qual que é o propósito da vida deles? O propósito para eles de vida é viver, ser feliz aqui e agora. Poder ter prazer e felicidade nessa vida. É para isso que eles viviam, para ser feliz aqui e agora. Não parece muito com o que nós vivemos no nosso tempo, especialmente na região em que nós vivemos, no New England? Não existe céu, não existe inferno. Você está aqui agora, você tem que ser feliz aqui agora, porque depois você morre e acabou. Então aproveita esse único ticket que você tem de vida. Não existe Deus, e se existe um Deus, ele não interfere na sua vida, ele não está nem aí para você. Nós temos explicações científicas para de onde o mundo veio. Parece muito New England, que nós vivemos hoje. Então não tem nada novo debaixo do sol. Aí nós temos os estoicos. Os estoicos já eram uma pegada mais diferente, a galera mais religiosa. Porque eles eram panteístas. O que é panteísta? O que é um panteísta? Ele acredita que tudo é Deus e Deus é tudo. Você é Deus, eu sou Deus, a árvore é Deus, o elefante é Deus. Tudo é Deus. Nós conhecemos bem também essa outra realidade. Não temos muito por aqui. Nós é mais a galera do Epicureu. Mas aí os estoicos são os panteístas. Tudo é Deus para eles. Mas eles acreditavam também numa razão, que eles chamavam de logos. Aí você vai começar a entender o João usando a palavra logos. Por que ele usava a palavra logos? Para eles, esse logos, essa razão, é a razão criadora de todas as coisas. Esse logos, que é aquilo que está por trás da criação do universo, de tudo que existe. Essa era a mentalidade deles. Agora, eles acreditavam que nós podemos alcançar a felicidade pelo livre exercício da razão. Nossa, da onde será que a galera da pós-modernidade arrancou, ou da modernidade, aliás, arrancou o slogan deles? Nós podemos alcançar a felicidade pelo livre exercício da razão. Esse é o lema da modernidade, que acaba com as duas grandes guerras mundiais. Essa é isso que eles acreditavam. Então, os gregos, há mais de 2000 anos atrás, já acreditavam que nós poderíamos ser felizes pelo livre exercício da nossa razão. Que quanto mais iluminado, que quanto mais erudito, quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento você adquirisse, mais feliz você seria. Eles já acreditavam nisso há mais de 2000 anos atrás. Isso não é nada novo. Mas eles acreditavam também que você não pode deixar nada te afetar. A dor, você não pode deixar os sentimentos te controlarem. Você é uma pessoa que precisa ser calma e fria em todos os momentos. Não pode deixar que nada atinja você. Aconteceu, lembre-se, todo mundo vai morrer mesmo. Então deixa isso para lá. Você não deve ter sentimentos. Morreu a sua família, morreu alguém, você continua vivendo normalmente. É a natural da vida. A morte é uma coisa natural da vida. Sofrimentos são coisas que não existem. Essa é a ideia, mais ou menos, dos estoicos. E eles não criam na ressurreição do corpo. Apesar de crer na vida após a morte, eles não criam em uma coisa, a ressurreição do corpo. Por quê? Porque eles são dualistas. Eles acreditam que a matéria é má e que o espiritual é bom. Então não faz sentido a matéria ressuscitar, o corpo ressuscitar. Por quê? Porque se ela é má,
o que nós mais queremos? É morrer para nos livrarmos daquilo que é mal e virar apenas espírito, que é aquilo que é bom. Então essa é a pegada dos estoicos. Depois de anunciar essas coisas todas, o apóstolo Paulo, de falar de Jesus Cristo, se você voltar aí comigo para o versículo 19. Aliás, versículo 18 ainda, no meio do versículo 18. Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. O Areópago, ele era a corte da cidade daquele tempo. Era a corte de maior respeito e autoridade, que governava a cidade em dois aspectos, religiosos e civis, porque não existia separação dessas duas coisas. Então, quando eles o levam para lá, eles não estão apenas levando para lá para ouvir o apóstolo Paulo aquilo que ele tinha para falar. O apóstolo Paulo está sendo convidado fortemente a comparecer diante dos magistrados da cidade. Porque ele está apresentando ideias novas e deuses estrangeiros, o que era proibido por lei. Sócrates, ele foi condenado à morte por anunciar deuses estrangeiros. A acusação contra Sócrates que nós mais conhecemos da morte de Sócrates é que ele estava pervertendo a juventude. Mas essa era a maneira com que ele estava pervertendo a juventude, anunciando deuses estrangeiros, ideias novas. O que é isso que ele está apresentando? Ele está pervertendo a juventude. É por isso que Sócrates, o filósofo, é condenado à morte, pelo mesmo Areópago, que agora está chamando Paulo. Então eles chegam lá, apresenta Paulo. Ele está falando isso, apresentando para nós deuses estrangeiros, ideias novas, falando sobre ressurreição e falando sobre esse tal de Jesus. Então eles querem ouvir Paulo para saber o que Paulo está ensinando. Porque, apesar de eles serem panteístas, isso é meio que até hilário, apesar de serem panteístas, apesar de terem mais de 60 mil imagens na sua cidade, você não podia pregar uma que não estivesse lá. Não, tá bom, a gente é panteísta, a gente acredita em tudo isso aí e tal, mas não é assim, você pode fazer o que você quiser. Tinha todo um processo. A pessoa, para introduzir um novo Deus, tinha que passar por um processo seletivo. Tinha que apresentar para a cidade uma proposta, colocar uma estátua lá, um nome. Então tinha todo um processo para você poder então apresentar um novo Deus. E ele ser aceito e reconhecido no panteão. Você não podia fazer isso de maneira clandestina. Não podia ter uma barraquinha do Deus. Tinha que ser negócio oficial, tinha que pagar imposto. Então é isso que está acontecendo aqui. Ele está sendo chamado com a acusação de introduzir novos deuses. E a coisa pode ficar feia aqui, dependendo do que ele falar. E ele sabe muito bem disso. Aí, a partir do versículo 21, diz assim que todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Em outras palavras, se eu pudesse parafrasear esse versículo, esse conjunto de versículos aqui, apesar de serem muito religiosos e cuidadosos, toda essa religiosidade e curiosidade só os afastava de Deus. Apesar deles serem cuidadosos,
religiosos, curiosos sobre toda e qualquer novidade que aparecesse. Essa religiosidade, essa curiosidade, esse cuidado, a única coisa que fizeram com eles foi os afastar ainda mais de Deus. Apesar de toda a sua religiosidade, eles estavam completamente longe de Deus. Que vai nos mostrar o religioso, isso aqui vai nos deixar essa lição do religioso, o religioso sem conhecimento. Paulo vai deixar claro que o religioso, ser religioso, que a religiosidade, ela não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo e ir para o inferno. É isso que o apóstolo Paulo, e é isso que esses textos nos está ensinando. Não é a sua fé que te salva. Não é a sua fé, é o objeto da sua fé. O que nos salva não é a nossa fé, é onde nós colocamos a nossa fé. Se nós colocássemos aqui na frente um altar com um ídolo, e todos nós tivéssemos uma fé de mover montanhas, crendo nesse ídolo, nós seríamos salvos pela crença nesse ídolo? Não. Porque nós podemos ter a maior fé do mundo, sermos pessoas altamente religiosas, e ainda assim, adorar, servir, crer num ídolo, num falso Deus, e isso não vai nos levar a lugar nenhum. Eles eram altamente religiosos, mas era uma religiosidade sem conhecimento. Eles eram pessoas religiosas que faziam seus atos religiosos que eram supersticiosas, mas a sua religião, ela estava baseada numa mentira, numa falta de conhecimento. E quanto mais curiosos, quanto mais conheciam, mais isso os afastava de Deus. Mais isso os afastava de Deus e do conhecimento de Deus. Então nós podemos ser muito religiosos e, como eles, estar adorando ídolos que nós mesmos criamos. E esse é o perigo de tudo isso. Nós podemos ser como eles, como esses atenienses, pessoas que são religiosas. Você conhece gente que é mais religioso que cristão? Tem uma galera aí que é mais presbiteriano do que cristão. A pessoa é tão religiosa, mas não, isso aqui, porque eu sou 4ª geração de presbiteriano na minha família. E, que legal, bom para você. Mas é um religioso, é um fanático religioso. É um fanático religioso, que está longe do conhecimento do Senhor, porque ele está mais preocupado com a sua religião, com o ser religioso, do que com o conhecimento que leva à verdade e à salvação, que é Cristo. E tem muita gente assim, muita gente assim. Então, nós podemos ser essas pessoas muito religiosas, mas no final nós estamos adorando os ídolos que nós criamos com as nossas mãos. Eles eram super religiosos, supersticiosos, e no final, a única coisa que eles estavam adorando não era Deus, eram os objetos que eles mesmos tinham feito para adoração. Os deuses deles eram deuses que eles mesmos fizeram com as suas próprias mãos. Esse é o perigo da religiosidade sem conhecimento. Nós podemos, no final, estar adorando a nossa religiosidade, os deuses que nós mesmos criamos. Você coloca, não, isso aqui é importante, eu tenho que ser assim, 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 assim. Então, para mim, ser religioso é isso aqui, eu vou me esforçar para ser esse bom religioso. E aí eu quero expressar essa minha religiosidade, e eu quero crer que isso aqui é o que me salva. Então, no final, eu estou adorando um ídolo que eu criei com as minhas próprias mãos. É isso que eles estão fazendo aqui. E eles eram tão religiosos que adoravam coisas que eles nem conheciam. O nível de religiosidade desse povo é esse. O apóstolo Paulo, no versículo 23, basicamente ele fala isso. Vocês são tão religiosos, mas tão religiosos, que vocês adoram até aquilo que vocês nem conhecem, que é o Deus desconhecido.
como muita gente ainda faz hoje, como muitos de nós ainda fazemos hoje. Nós adoramos e dizemos adorar coisas que nós nem conhecemos, que nós nem sabemos o que é. E no final nós adoramos essas coisas, porque o importante é ser um bom religioso. E sabe por que é importante ser um bom religioso na cabeça dessas pessoas? Porque eles ainda operam no modelo salvação por obras. Eles não entenderam a graça. Para muitas pessoas é bom ser um bom religioso, fazer tudo certinho, bonitinho, etc. Porque no final, quando você vai conversando e vai apertando essa pessoa, no final, salvação é obra. O que garante que eu sou são as minhas obras. É por isso que eu tenho que ser esse bom religioso, fazer tudo certinho. Porque eu sou salvo pelas minhas obras, mesmo que eu seja um presbiteriano de 4ª geração. E aí no versículo 23 ele fala do Deus desconhecido, que Paulo encontra uma inscrição ao Deus desconhecido. Então eles eram tão religiosos que eles tinham medo de desagradar alguma divindade desconhecida. E não apenas, o apóstolo Paulo pegou um exemplo, porque tinham vários, se você estuda Atenas do primeiro século, existiam várias inscrições como essa, e vários altares como esse, ao Deus desconhecido. Eles eram tão religiosos que eles tinham medo de estar desagradando algum Deus que eles não conheciam. E no meio de tudo isso, está acumulando para eles ira sobre a vida deles, maldição sobre eles, e esse Deus não queria abençoar eles. Então nós vamos edificar um altar aqui para esse Deus desconhecido, que nós nem sabemos quem é, só para garantir que a gente não está desagradando ninguém. Mas se você for anunciar um Deus que a gente não conhece, aí você está com um problema. Porque você não pagou imposto. Não mudou muita coisa até hoje, né? As coisas não mudam assim. E é por isso que a gente tem esse altar ali. Agora, o apóstolo Paulo ele vai apresentar para eles quem é esse Deus desconhecido. Na verdade, o apóstolo Paulo não está associando essa imagem, esse Deus, com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Porque Deus ele não é representado por imagens. O que Paulo está fazendo aqui ele está se aproveitando de um gancho na cultura para entrar com tudo e apresentar o Evangelho. Ele está usando algo que ele já tem na cultura para que ele possa apresentar o Evangelho para eles. E a partir do versículo 24, então, ele começa a apresentar esse Deus que eles estão procurando, mas que eles nunca encontraram. Esse Deus desconhecido, que eles sabem que existe lá fora, mas que ninguém nunca anunciou. Esse Deus é o Deus que eu anuncio. Esse Deus é que eu vim pregar para vocês. É o Deus que eu estou anunciando na cidade de vocês. O conhecimento desse Deus chegou para vocês. E aí, a partir disso, ele vai começar a apresentar quem é Deus. E essa apresentação de quem é Deus, nós não temos tempo para ir profundamente nisso, mas basicamente, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui fazendo uma apresentação de Deus, que vai diretamente choque e contra aquilo que os epicureus e os estoicos acreditavam. Tudo que segue a partir do versículo 24 aqui é uma apresentação de um Deus que é completamente diferente do que os estoicos e os epicureus criam sobre os deuses ou sobre a realidade. Porque a partir do versículo 24 ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida e fôlego a todas as coisas. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai de encontro aqui é que existe um Deus criador nos céus. Ele criou todo o universo, tudo foi criado por ele. Ao contrário daqueles que criam, como os epicureus, que a matéria veio da matéria, que o Big Bang aconteceu. Teve uma explosão. Então, toda essa explosão, toda essa energia foi sendo, então, organizada e se criou todo o universo que nós temos hoje. Que teoria! Que teoria!
Então a matéria, o apóstolo Paulo fala, a matéria da matéria não vem. Deus, ele cria matéria ex nihilo, do nada. Não veio de lugar nenhum, senão das mãos do Senhor. Então ele fala, existe um Criador. Como os estoicos acreditavam, o Logos, a razão por trás disso, mas ele não é essa força impessoal que é tudo, está em todos, que tudo é Deus. Não, ele é a razão por trás de tudo isso, mas ele é esse Deus pessoal, criador de todas as coisas do céu e da terra, e de tudo o que neles se contém. E diferente dos estoicos, ele não acreditava, ele não pregava um Deus que era, mais uma vez, um Deus que está em todo lugar. A vaca não é Deus. A árvore não é Deus. Você não é Deus. Existe um Deus que é o único Deus, o Criador de todas as coisas. E é interessante aqui que ele não precisa de nada, a partir do versículo 25. Esse Deus que eu estou pregando, que criou todas as coisas, ele não precisa de nada. Ele não é servido por mãos de homens, versículo 25, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida, o fôlego e as demais coisas. É Deus quem sustenta todas as coisas. Versículo 28, ele fala basicamente a mesma coisa. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos. E é aqui ele usa uma citação dos próprios filósofos gregos, de 600 anos antes dele. O apóstolo Paulo não é uma pessoa que apenas sabia de religião. Ele sabia da sua cultura, ele sabia da filosofia grega, ele era uma pessoa que sabia muito bem de onde ele estava e como pregar o evangelho para aquelas pessoas. Mas Deus, então, ele não precisa de nada, muito pelo contrário, é Ele quem sustenta a todos. Eles pensavam que eles deveriam adorar, servir esses deuses deles. Mas o Deus que o apóstolo Paulo prega, o Deus que você e eu servimos, ele é um Deus que não precisa de nada. Então, ele não precisa do nosso serviço. Ele não precisa de mim e de você. Ele é Deus sem você. E ele continua sendo santo, grandioso, majestoso, poderoso sem você. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Então, se Deus te chamou para servi-lo, é um privilégio, não uma obrigação. Deus nos chamou para servi-lo em amor, porque ele não precisa da gente. Ele não precisa de nós. Então o apóstolo Paulo deixa isso muito claro para eles. Nós não podemos servir a Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. Nós não podemos servir a Deus, porque servir a alguém demanda uma necessidade. Para você servir alguém, você precisa que essa pessoa tenha uma necessidade. É impossível servirmos a Deus, porque Deus não tem necessidade. Então, mas como assim que nós servimos a Deus? Nós vivemos falando esse negócio de servir a Deus. Nós servimos a Deus. Uma vez eu falei isso para uma pessoa que queria servir a Deus, queria servir a Deus, queria servir a Deus. E eu tentando explicar essas coisas para essa pessoa, eu falei assim, meu irmão, você não entendeu uma coisa ainda. Servir a Deus é servir as pessoas, porque Deus não tem necessidade. Porque ele queria servir a Deus, mas ele não queria servir as pessoas. Você não entendeu nada ainda. Se você não serve as pessoas, é impossível servir a Deus, porque Deus não tem necessidade. Nós temos, os filhos dele têm. Como que nós servimos a Deus, então? Servindo o seu irmão, a sua irmã, que está do seu lado. Essa é a maneira que nós servimos a Deus, servindo uns aos outros. Isso é servir a Deus, quando nós nos servimos. Porque Deus não precisa do nosso serviço. Versículo 26 diz que deu um só, de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que, voltando para Gênesis, e note uma coisa, o apóstolo Paulo não está dando uma referência bíblica. O apóstolo Paulo em nenhum momento está falando como diz as escrituras. O apóstolo Paulo, diferente de como ele fala com os religiosos, ele não fala nada, porque eles não acreditam no Antigo Testamento, eles não acreditam nas Escrituras, eles não conhecem Deus. Muitas das vezes nós queremos ficar citando versículo para pessoas que não conhecem nada de religião, nada de Bíblia.
Mas ele não deixa de citar essas coisas, de falar da sabedoria da Bíblia, daquilo que a Bíblia ensina, sem citar os versículos. Tudo que ele está falando tem base bíblica, mas ele não precisa ficar arrotando que ele conhece Bíblia. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas não estão nem aí se ele conhece Bíblia. Eles não aceitam a autoridade da Bíblia. Então o apóstolo Paulo, ele usa essas coisas, ele usa a Bíblia para apresentar a Deus de uma maneira bíblica, sem ficar arrotando quanto que ele sabe de Bíblia. É uma outra coisa que a gente tem que corrigir muitas vezes na nossa apresentação da Bíblia para as pessoas. Mas por que ele fala que ele cita Gênesis? Ele volta lá para o Gênesis, para mostrar que nós viemos de apenas um casal, todos os seres humanos, então todos nós, existe uma irmandade, nós somos irmãos uns dos outros, por causa desse parentesco inicial comum, porque os atenienses acreditavam que eles eram tão especiais que eles vieram da sua própria terra, eles foram criados da sua própria terra, eles não eram iguais aos pagãos, porque na cabeça deles é igual ao judeu. O judeu é o pagão não religioso. Para eles eram os bárbaros, que eles chamavam, as pessoas sem instrução. Se você não é ateniense, você é um bárbaro, você não tem entendimento. Aí o apóstolo Paulo vai corrigir isso, dizendo que, não, nós todos somos criados de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Nós todos somos irmãos, viemos do mesmo lugar. Aí no versículo 27, ele diz que Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez sateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ele é um Deus que se importa. Ele não é um Deus como vocês pensam, que é um Deus que não está nem aí para nós, ou como os deuses de vocês, que são deuses indiferentes, caprichosos, que têm as mesmas paixões que nós. Ele é um Deus perfeito, que não é como um de nós. Mas esse Deus perfeito, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Ele é um Deus imanente, é um Deus que interfere na história, que interfere na sua e na minha vida, ao ponto de entrar, de encarnar e virar um homem. Então Ele não é um Deus que está fora e não tem nenhum tipo de relacionamento. Ele é um Deus que zela pela sua criação e que cuida dela. E aí ele vai falar no versículo 29, quase na conclusão de tudo isso. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata e pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Então, uma vez que Deus criou todas as coisas, incluindo o homem, Deus não pode ser criado pela habilidade do homem. O que ele está falando? Fala assim, para os eruditos do seu tempo, para as pessoas mais inteligentes do seu tempo, para e pensa na proposta de vocês. Se Ele é o Criador de todas as coisas, se existe uma razão por trás de tudo isso, a crença de vocês, de que isso aí que vocês adoram é Deus, não faz sentido nenhum. Se Ele criou todas as coisas, como que vocês estão criando Ele com as mãos de vocês? Não faz sentido, sejam lógicos. Ele está desdenhando da racionalidade deles. Ele está mostrando a irracionalidade deles, na cara deles. Se o homem vive, se move e existe, porque lembra, ele está citando filósofos de 600 anos antes deles. Se o homem vive, se move e existe por causa de Deus, os ídolos que não se movem ou vivem não podem ser Deus. Esse é o argumento dele aqui. Se nós vivemos, nos movemos e existimos por causa dele, nós não podemos criar ele, porque ele nos criou. A segunda coisa é, esses deuses que vocês adoram, eles não andam, eles não se movem, eles não vivem. Como vocês adoram esses deuses? Mais uma vez o apóstolo Paulo está tirando sarro, basicamente, da filosofia deles, da falta de lógica deles. Conclusão que ele chega: arrependam-se e voltem-se para Deus. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, se tudo isso que eu falei é verdade, qual que é a conclusão que eu tenho que chegar? Agora, qual que é a conclusão de tudo isso aqui? Se arrependam da idolatria de vocês. Se arrependam de fazer deuses que vocês mesmos criaram e adorá-los. Se arrependam de tratar o Senhor dessa maneira, dando às imagens a glória que só Ele deve.
ou a Ele é devida. Deem a Deus aquilo que a Deus é devido. A honra, a glória e o louvor de vocês. Se arrependam, voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. Porque Deus tem o direito e a autoridade e o poder para julgar as pessoas pela sua falha de o conhecer, de o reconhecer e de adorá-lo. Mas Ele é gracioso e concede a oportunidade de se arrependerem e serem perdoados através de Jesus Cristo. Deus, Ele tem o direito, a autoridade e o poder para julgar vocês. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Então Paulo apresenta Jesus como uma forma de agora sermos perdoados. Mas como que eu posso saber, como que eu posso ter certeza de que tudo isso aí, o apóstolo Paulo, que você está falando é verdade? Até faz sentido a sua lógica. Mas como que eu posso saber que esse homem é o homem que Deus apontou? E aí ele vai falar, por causa da ressurreição. A ressurreição é a prova de que tudo que eu estou falando para vocês é verdade. De que existe esse Deus, de que esse é o caráter dele, de que ele está chamando ao arrependimento, de que Jesus vem e há de vir um dia que ele julgará os vivos e os mortos. Todos nós compareceremos diante dele e prestaremos conta. Portanto, arrependam-se e creiam em Jesus Cristo. Mas como que eu sei que isso é verdade? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Isso não é uma fantasia. Eu tenho provas para mostrar para vocês que Jesus ressuscitou dos mortos. Então eles começam a desdenhar deles, porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que a matéria, porque o que o homem podia ou precisava ressuscitar. Lembra lá da filosofia deles, da ideia deles, da cosmovisão deles. A matéria é má. Então eles desdenham Paulo. Mas na ressurreição, tudo o que ele falou anteriormente é provado. A ressurreição é a prova que nós temos, é a garantia de que nós temos, de que tudo isso aqui é a palavra de Deus, é a ressurreição. A ressurreição deixa muito claro que ele se assenta no trono dele, que ele é o Criador de todas as coisas, que ele chama todos os homens em todos os lugares ao arrependimento, e que um dia ele virá julgar o mundo, através do homem que ele escolheu, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela sua palavra, e te pedimos que o Senhor venha nos dar graça para viver de maneira digna do seu evangelho, pregando o seu evangelho em todos os lugares e a todo tempo para todas as pessoas, não nos envergonhando do evangelho. Nós oramos ao Senhor, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria na sua palavra, para não sermos religiosos, fanáticos e cegos, desprovidos do conhecimento do Senhor. Que o Senhor venha nos livrar, ó Deus, de adorarmos ídolos feitos pela nossa própria imaginação e pelas nossas próprias mãos. Que o Senhor venha, Pai, nos guardar de tudo isso. E que o Senhor venha, Pai, nos lembrar dia após dia de que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. Dá-nos graça, Pai, para viver a sua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.